Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E nesse trimestre, meu amado, nós estamos estudando a revista proposta pela CPAD, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aí produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos dando continuidade àquela sequência de estudos. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 3. O avivamento no Novo Testamento. A leitura bíblica encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versos 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Na presente lição, nós vamos vamos fazer aí um paralelo entre o avivamento do Antigo Testamento e o avivamento no Novo Testamento. O avivamento no Antigo Testamento, meu amado, ele se deu por conta da expectativa da chegada do Filho de Deus, do Messias, o Salvador do mundo. O avivamento no Novo Testamento, ele se deu e se dá por conta da chegada de Jesus ao mundo, que é o Messias prometido no Antigo Testamento. A vida de Jesus, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição e ascensão avivaram o mundo após a sua chegada. Quando Jesus retornar, o mundo experimentará o maior de todos os avivamentos, que se dará na ocasião da dispensação do milênio. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje, com a bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus. O avivamento nos evangelhos. Cada escritor, meu amado, autor do Evangelho, ele escreve Jesus sobre perspectivas diferentes, ponto de vista diferente e públicos também diferentes. É o que nós vamos observar, o avivamento. O que é o avivamento? Irmãos, é trazer vida aquilo que estava praticamente morto, apagado e sem expressão. Então, a chegada de Jesus ao mundo avivou a fé, a esperança, a salvação para um mundo perdido nas trevas, para o reino de Deus estabelecido entre os homens. É sobre isso que nós vamos falar no primeiro tópico. O avivamento em João.
João ele procurou dar um foco especial quanto à natureza divina de Jesus. Muito embora tenha Jesus tomado a forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. Segundo João, Jesus é a razão da existência de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, e sem Jesus nada teria sido criado. João, quando vai escrever, a perspectiva dele era apresentar Jesus como o quê? O Filho de Deus, como o Cristo, como o Messias prometido. Por esta razão, você vai ver que o Evangelho de João é o que mais dá o foco quanto à natureza divina de Jesus. Haja vista que, naquela época, muitas pessoas questionavam que Jesus não era Deus, porque era impossível, dentro da visão daquele mundo daquela época, que Deus tomasse a forma física humana, no corpo humano, porque eles compreendiam que o corpo era mau. Então, João ele vem mostrando que Jesus ele era Deus. E Paulo vai dizer que, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser semelhante a Deus. Antes, ele se esvaziou a si mesmo. Então, João ele teve esse cuidado de dar um foco muito especial na natureza divina de Jesus. E ele vai dizendo logo lá no seu evangelho que sem Jesus nada existiria. Ele quer dizer que Jesus ele é a razão da existência de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada teria sido feito, criado. Jesus, no Evangelho de João, ele é a medida exata de todas as coisas. O avivamento em Mateus. Nós vamos observar que Mateus apresenta a genealogia de Jesus e o descreve como o filho de Davi, ou seja, o grande rei. Mateus definiu a pregação de Jesus como o evangelho do reino. Segundo ele, todos que se rendem ao evangelho tornam-se súditos do reino de Jesus, seja neste mundo ou no reino por vir no futuro, na eternidade. Nós vamos observar que a proposta de Mateus, irmãos, é apresentar Jesus como o quê? O filho de Davi, o descendente de Davi. Nós vamos ver lá o registro do cego gritando, Jesus, filho de Davi. Nós vamos ver também aquela mulher cirofenícia virando, falando que a filha estava terrivelmente endemoniada, chamando ele também de filho de Davi. Mateus, ele quer apresentar Jesus como o rei, o descendente de Davi. Ele vai apresentar a genealogia de Jesus, que Jesus ele é descendente de Davi e, portanto, o herdeiro prometido. João tinha Mateus tinha essa concepção de reino tão grande que ele definiu o evangelho que Jesus pregava como o evangelho do reino. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. O meu reino não é deste mundo. Então, Lucas, ele fazendo confusão. Mateus vem apresentando Jesus como o grande rei. Então, aqueles que se rendem à pregação de Jesus, aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus, aceitando o evangelho, tornam-se os seus súditos neste mundo e no mundo por vir, na eternidade. E em especial quando ele estabelecer aqui o seu reino milênio, onde os seus súditos, a igreja, reinará com ele aqui por 1000 anos. O avivamento em Marcos. Marcos, ele procurou descrever Jesus como o servo, ou seja, ele veio para servir e não para ser servido. Sendo ele Deus, lavou e beijou os pés dos apóstolos. Sua obediência ao Pai custou-lhe a morte e morte de cruz. Ele veio como ovelha, mas voltará como o leão
Glórias ao nome do nosso Deus. Marcos, irmãos, aqui acredita ser o sobrinho de Barnabé. Ele foi muito influenciado pelo ministério de Pedro. Ele procurou apresentar Jesus como o servo. Ou seja, ele tinha uma concepção que nesta primeira vinda, Jesus ele veio como servo obediente. É o servo que foi obediente a Deus até a morte e a morte de cruz. É o servo que veio para servir e não para ser servido. É o Senhor que beijou os pés dos seus apóstolos, sendo que aquilo seria uma prática do servo para com o seu Senhor. Então Jesus ele não somente falou de humildade, ele deu exemplos na sua vida, no seu modo de viver. É por isso que Marcos vai apresentar ele às vezes como o servo que sofre, o servo caluniado, o servo humilhado, mas é o servo que tem autoridade sobre o inferno. Então nós vamos observar que Marcos aqui é fazendo confusão com outro apóstolo. Marcos, ele compreende que nesse primeiro momento, Jesus, ele viria como que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, ele verá como o leão da tribo de Judá. É aquele que veio para reinar. Então, todo o foco do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como servo. E Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu a lei, os 10 mandamentos, resistiu ao diabo e não pecou contra o Pai. Este é o nosso Senhor Jesus. O avivamento em Lucas. Lucas é com certeza o mais avivado dentre todos os evangelistas. Ele vê o Espírito Santo em ação na vida de Simeão, na vida de Ana, na vida de Isabel e até mesmo de um feto que ainda estava no útero da mãe. Segundo ele, a gestação virginal de Maria só foi possível por conta da ação do Espírito na vida da jovem virgem. Dentre todos os evangelhos, irmãos, o que eu considero mais avivado é o evangelho de Lucas, tá bem? Porque, irmão, Lucas, lá no primeiro evangelho que ele escreveu, porque são 2 livros atribuídos a Lucas. É o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas, ele vê a ação do Espírito Santo, irmãos, de forma assim, na vida de Simeão, quando foi dito a ele pelo Espírito que ele não morreria sem antes ver o Cristo, a redenção de Israel, e que se cumpriu. Quando Jesus foi apresentado, ele tomou a criança: Senhor, pode despedir agora o teu servo, porque os meus olhos viram a redenção, a qual tu preparaste diante de todos os povos e para a glória de Israel. Ele vai ver o Espírito Santo na vida de Ana, uma senhora já viúva, com mais de 80 anos, que nunca se afastou da casa de Deus. Ele vai falar a ação do Espírito Santo na vida de Isabel, quando Maria foi visitá-la e o Espírito veio sobre ela e até João Batista estremeceu. Isabel fez um cântico, uma adoração e um louvor ao Senhor naquele momento. Ele vai mostrar, por exemplo, a ação do Espírito Santo na vida de João Batista, que ainda estava no útero da mãe. Lucas vai dizer que o anjo se apresenta para Maria e ela fala: olha, eu nunca tive contato com homem algum. Como pode acontecer isso de eu engravidar? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então nós vamos ver no Evangelho de Lucas, irmãos, ele mostrando a ação do Espírito Santo. Dentre todos, eu considero o mais avivado, que a mensagem dele vinha muito apontando a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. O avivamento nos Atos dos Apóstolos.
Nós vamos ver ali agora no livro de Atos dos Apóstolos que os discípulos já estavam desejosos de ir pelo mundo e pregar o evangelho. Uma vez que, a princípio, eles estavam decepcionados com a morte de Jesus, com medo de serem os próximos a serem crucificados. Mas uma vez que Jesus ressuscitou e se apresentou por eles no intervalo aí de 40 dias, eles se sentiram animados, fortalecidos, estavam decididos a ir pelo mundo. Mas Jesus falou, olha, não é o momento. Vocês devem aguardar aí o revestimento de poder. É sobre isso que nós vamos falar neste segundo tópico. O avivamento na igreja primitiva. Os discípulos estavam decididos a pregarem o evangelho e saírem pelo mundo, mas faltava-lhes a experiência pentecostal. Esta experiência foi um divisor de águas na vida da igreja. Em pouco tempo, a mensagem já havia chegado em lugares bem distantes. Olha que coisa linda o avivamento na igreja primitiva. Os discípulos, irmão, conviveram com Jesus, andaram com Jesus, testemunharam os milagres. Mas Jesus disse para eles, olha, eu sei que vocês estão animados, vocês estão decididos, eu sei que há um fervor no coração e vocês venceram o medo, a frustração e a decepção. Agora, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês ainda não estão preparados. Nós vemos, por exemplo, no ministério de Jesus. Ele foi batizado no Rio Jordão, houve a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pelo Espírito ele foi conduzido ao deserto. E só então, meu amado, Jesus dá início ao seu ministério. Então nós vamos ver que Jesus inicia o seu ministério a partir do momento que ele é o que? Revestido, cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver que ele fala com conhecimento de causa. Vocês devem ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E só depois dessa experiência, que seria a experiência pentecostal, eles estariam aptos para pregar o evangelho com autoridade, com sinais e prodígios. E o resultado não poderia ter sido diferente. Em pouco tempo, a mensagem do evangelho do Cristo crucificado ganhou toda Jerusalém, se espalhou depois, foi para Samaria, foi para Judeia, e nós vamos ver lá nos confins da terra. Mas todos eles precisaram de um avivamento pentecostal, ou a experiência pentecostal. A descida do Espírito Santo. A missão de pregar o evangelho, irmãos, envolvia riscos, desafios e batalhas contra as hostes infernais. Após a descida do Espírito, os discípulos foram revestidos de poder e já estavam aptos a militarem em prol do reino de Deus. Observe uma coisa, a descida do Espírito Santo, irmãos, era algo impreterível, era algo que eles não podiam deixar de ter. Sabe por quê? Porque pregar o evangelho, resgatar almas do inferno, é provocar o inferno, irmãos. As hostes infernais, o império das trevas, que não vão ficar de braços cruzados. Nós vemos no ministério de Jesus, Jesus sendo confrontado, Jesus confrontando, batendo de frente com demônios, principados e potestades que se manifestavam. Ó Filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar fora do tempo? E certa feita, uns filhos de um sumo sacerdote foram expulsar um demônio, esse é o relato, está lá em Atos dos Apóstolos. O demônio falou assim, olha, eu conheço Jesus, conheço também Paulo, mas vocês eu não conheço. Porque Jesus sabia que eles dependiam dessa descida do Espírito Santo. Porque não é a pregação, não é um ato unilateral. Há reações, haverá reações. Porque o espírito maligno
o inferno, as trevas, os principados e potestades não ficarão de braços cruzados. Haverá uma batalha, um embate. É por isso que Jesus fala: vocês precisam ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Porque após a descida do Espírito Santo, os discípulos foram revestidos de poder, tá certo, querido? Sabe o que é revestido? É um policial. Ele está revestido de autoridade quando ele põe a farda do Estado. O soldado, uma guerra de um exército, ele coloca ali o quê? O capacete, ele coloca o escudo, ele coloca o cinto, ele coloca as armas de defesa, armas de proteção, o colete. Então era o que Jesus estava querendo dizer: olha, vocês precisam ter a autoridade, vocês precisam ser revestidos do poder para então militarem, guerrearem no mundo espiritual, vencer a batalha e permanecerem de pé. Daí a importância deles aguardarem a descida do Espírito Santo. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. É um desafio grande agora, a gente procurar mostrar o avivamento de forma muito sucinta, sintetizar tudo em poucas palavras para mostrar, por exemplo, o avivamento nas 13 epístolas de Paulo, nas 8 epístolas universais e mais o livro da Revelação, Apocalipse. Vamos ver se a gente consegue nesse curto espaço de tempo. Nas epístolas paulinas, após a sua conversão, nós vamos ver que Paulo passou a ser cheio do Espírito Santo e foi levantado por Deus como pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Paulo escreveu ao todo, irmãos, 13 cartas. Foi ele quem mais doutrinou a igreja acerca dos mais variados temas como salvação, dons e ministérios. Paulo viveu e morreu para Cristo. Seu amor por Jesus inspirou cristãos de todas as eras. Falar aqui do avivamento nas epístolas paulinas, irmãos, aqui é difícil. Porque Paulo, irmãos, ele se apaixonou pelo Senhor Jesus. Ele morreu por conta de Jesus, do seu zelo. Ele falou: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é estar com Cristo. O morrer para mim é lucro. Então nós vamos observar que Paulo, irmãos, que foi um ferrenho perseguidor do evangelho e da pessoa de Jesus, porque ele acreditava que Jesus era um falso profeta e aquilo seria uma falsa doutrina. Após essa conversão, ele passou a ser cheio do Espírito Santo e foi levantado mesmo por Deus como pregador, como apóstolo, como doutor. Na qualidade de doutor, meu irmão, nós vamos ver que ele escreveu 13 epístolas. Paulo vai falar, vai doutrinar a igreja, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina acerca do uso dos dons. Ele vai doutrinar a igreja acerca dos dons e ministérios, a manifestação dos dons, a doutrina do arrebatamento, o milênio, o anticristo, anjos. Irmãos, Paulo, ele foi o que mais doutrinou a igreja, com vários temas que nós temos aí dentro da fé cristã. Então nós vamos ver que Paulo, irmãos, o trabalho dele, a alma dele era avivada. Ele chegando escrevendo aos Coríntios: olha, dou graças a Deus que falo língua mais do que todos vocês. Ou seja, ele pagou um preço muito alto para ser o pregador, o apóstolo e o doutor dos gentios. Nós vamos ver que, em certa ocasião, ele ora pedindo a Deus para tirar aquele espinho da carne dele. E Deus disse: olha, Paulo, por conta das revelações que eu te dei, eu tenho que deixar esse espinho na sua carne para você não se exaltar, você não se vangloriar e você vir a perder a sua salvação. Então nós vamos ver que as cartas de Paulo, irmãos, revelam o amor, o zelo, a dedicação. Paulo vai dizer: olha, eu sei estar abatido, eu sei viver em prosperidade, sei viver em abundância, eu já estou treinado, já aprendi a não ter nada, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele queria dizer: se Cristo me fortalecer, eu posso suportar
até as coisas insuportáveis, porque Jesus me dará graça. Então, em todas as epístolas paulinas, nós vemos ali o zelo, a dedicação e o amor dele incondicional para com o Senhor Jesus Cristo. Nas epístolas gerais ou universais, são 8 cartas ou epístolas, irmãos, que compõem este grupo conhecido como epístolas gerais ou epístolas universais. Elas foram escritas pelos apóstolos, como Pedro, nós vamos ver ali João, nós vamos ver Judas também escreveu, tá certo? Então nós vamos ver ali essas epístolas gerais, foram escritas por apóstolos. Esses apóstolos foram eles que testemunharam, foram testemunhas oculares da vida, da obra, da morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Eles tiveram uma experiência pentecostal. Eles estavam presentes no dia de Pentecostes e presenciaram os grandes feitos do Espírito na ocasião da inauguração da igreja e na expansão da igreja e a mensagem que chegou ao mundo daquela época. Então essas epístolas, elas têm muito para nos ensinar, porque os seus autores, os seus escritores, eles andaram com Jesus, conviveram com Jesus, tiveram experiência pentecostal e nela há doutrinas também que fala acerca da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina do milênio, do estado eterno. Então, estas doutrinas foram compiladas também por estes apóstolos do Senhor Jesus. São 8 cartas que compõem este grupo. Ali nós vamos encontrar as cartas de João, nós vamos encontrar ali também as 2 cartas de Pedro, nós vamos ver Judas. Tá certo, querido? Então, são cartas importantíssimas. São chamadas de gerais e universais, porque a princípio parece que elas não foram direcionadas a uma pessoa específica, foram direcionadas para igrejas. No livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse, irmãos, foi escrito por João. Suas revelações apontam para o fim dos tempos. Esta obra, ela enaltece como poucas a soberania de Deus, pois aqui a história ela é contada de trás para frente, ou seja, Cristo ele é apresentado como o Senhor da história. Enquanto a ciência moderna tenta explicar o começo de todas as coisas, o livro de Apocalipse fala de um recomeço de todas as coisas. Olha que coisa. A ciência tentando explicar que o homem veio do macaco, seu descendente mais próximo. E lá no livro de Apocalipse, irmãos, a Bíblia já vai falar aqui o recomeço de todas as coisas. João vai dizer: vi um novo céu e a nova terra, e a santa cidade Jerusalém que descia do céu como uma noiva adornada, ataviada. Ou seja, o livro de Apocalipse ele vai mostrar o quê? A soberania de Deus, porque mostra que Deus está no controle de tudo. Jesus, ele é apresentado como o Senhor da história. A história no livro de Apocalipse, irmãos, é contada de trás para frente. Lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que o falso profeta e o anticristo, ambos serão lançados no lago de fogo eterno. Satanás e todo o inferno ficará preso durante 1000 anos. E nesses 1000 anos, irmãos, haverá paz, prosperidade, abundância e Cristo vai reinar literalmente. A sede do governo será em Jerusalém. E ali o próprio Deus se assentará, o próprio Jesus. Haverá 2 tronos ali, o trono do Pai e o trono do Cordeiro, e dali se dará o governo mundial, tá bem, meu querido?
Então, o livro de Apocalipse, ele traz revelações para o fim dos tempos, mas é o livro que eu compreendo que mais enaltece a soberania de Deus, porque no final tudo vai se cumprir conforme Deus já havia estabelecido e determinado como nos atos da sua soberania. Jesus Cristo, ele é apresentado ali como que é o Senhor da história. É Ele que escreve a história. É Ele que define o que é o princípio, o meio e o fim e o recomeço de todas as coisas. Glórias ao nome do nosso Deus. Chegamos aqui ao fim de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Espero, meu amado, que esse estudo possa ser proveitoso para você quando você estiver elaborando a sua lição, estiver preparando o seu material. Mas, acima de tudo, eu oro para que o Espírito Santo esteja lhe concedendo sabedoria, revelação e graça para ministrar esta lição. Gostaria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, compartilhasse com seus contatos e uma boa notícia. Próximo sábado, deixe-me ver aqui, dia 14 de janeiro, às 19 horas, estaremos fazendo uma live abordando esta lição. E o tema sempre é repassando a lição. Então, próximo dia 14, sábado, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma live sobre esta lição e abordando outros temas, outras nuances desta lição que talvez não foi possível dentro desse pequeno espaço de tempo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Meu Deus, abençoa as nossas vidas, dá-nos a graça de vivermos e experimentarmos o avivamento nas nossas vidas, para que possamos ser testemunhas vivas do Senhor, militar, meu Deus, no prol do Teu reino, do Evangelho, levar almas aos pés do Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Caso de arrebatamento, eu não estarei aqui. E nem você também estará aqui. Nós nos encontramos por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.